Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, FRIPERJ, é uma associação privada sem fins lucrativos que reúne reitores e dirigentes de 10 instituições. O FRIPERJ tem como objetivo ampliar a articulação das instituições entre si, de forma a fortalecer o papel que elas desempenham na promoção do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios. O fórum foi criado em 2022 e só foi formalizado em outubro de 2024. As instituições vinculadas ao FRIPERJ possuem cerca de 180 mil alunos de graduação, 39 mil alunos de pós-graduação, além de 50 mil de educação básica e profissionalizante, totalizando mais de 260 mil estudantes matriculados. Para entender a função do FRIPERJ e a importância das ações do Fórum, vamos conversar com o presidente da instituição, Roberto Rodrigues, que é também reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao Alerj Entrevista. Muito obrigado, Vicente. É uma satisfação estar aqui presente no Alerj Entrevista, debatendo, conversando com seus telespectadores. Vamos tentar mostrar a importância que tem a FRIPERJ hoje no estado do Rio de Janeiro. Na abertura do programa eu fiz um resumo do que é o FRIPERJ, né? Mas eu gostaria que o senhor detalhasse mais para a gente. O FRIPERJ, como você colocou, ele surgiu em 2022 muito mais como uma necessidade das instituições de se defender em um momento de bastante complexidade para as nossas instituições, que era falta de recurso orçamentário, pandemia e também ataque ideológicos às instituições de ensino público superior. Então, nós nos unimos e criamos o FRIPERJ, no primeiro momento, como uma instância política. E, num segundo momento, nós entendemos que o nosso papel deveria ser muito maior do que o político em defender as nossas instituições, mas também de criar possibilidade de pesquisa para pensar o estado do Rio de Janeiro. E hoje o FRIPERJ, além de defender os interesses das nossas instituições, nós também trabalhamos diversas linhas de pesquisas para desenvolver o estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, são 10 instituições que fazem parte, né? Isso. São 10 instituições, as 4 universidades federais, a Rural, a UFRJ, a UF, a Unirio, as 2 estaduais, a UERJ e a UENF, os 2 institutos federais, o Instituto Federal Fluminense, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Cefet e o Colégio Pedro II. Desde a sua criação, a implantação, de fato, quais foram as ações já do FRIPERJ? O FRIPERJ, como eu falei, primeiro ele surge como uma instância política de defesa das nossas instituições, mas depois começamos a trabalhar também com a linha de desenvolver pesquisa. Porque o nosso principal papel como universidades, institutos federais, Colégio Pedro II e o Cefet também além da formação e transformação de vida dos jovens dos nossos municípios, dos nossos estados no Brasil como um todo, o papel é de gerar pesquisa, gerar conhecimento e, mais do que isso, gerar esse conhecimento, que esse conhecimento não fique dentro das nossas instituições. Então, a ideia é que o conhecimento gerado ele possa ser utilizado como políticas públicas ou proposição de políticas públicas e, mais ainda, que possa ser pensado o desenvolvimento do nosso Estado. Então, nós começamos a focar e a trabalhar com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. De que forma esse grupo, esse fórum, ele ajuda nas questões acadêmicas e educacionais das instituições federais aqui no Rio? O fórum, na verdade, ele fomenta, a ideia é que a gente fomente reflexões sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós criamos um grupo que a gente chama de FRIPERJ acadêmico, que trabalha com a ideia, juntando pesquisadores das 10 instituições, a gente trabalha com a ideia de sistematizar e também puxar de dentro das nossas instituições aquilo que já é pensado por pesquisadores para o Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem algumas ações que a gente pode ir conversando ao longo da entrevista. Desde a criação desse fórum, por exemplo, os reitores eles trabalham muito sozinhos ali dentro daquela instituição. A partir dessa união, ficou mais fácil levar os problemas das instituições? Sem sombra de dúvida. A gente consegue agora, primeiro, entender as nossas peculiaridades e também as nossas similaridades. E quando tem algo que é similar a todos nós trocamos as experiências e trazemos a experiência de uma outra para dentro da nossa instituição. Isso permite muito ganho de escala, mas também ganho político na gestão
de problemas e também na proposição de ações que gerem resultados. Eu acho que talvez um problema que seja comum a todas essas universidades seja a falta de recursos, né, e da infraestrutura, né? Exato. Vocês, inclusive, tiveram agora um encontro com parlamentares, né, deputados Sim. federais. E como é que foi esse encontro? O que vocês discutiram? Na verdade, a gente tem feito diversos encontros com diversos parlamentares. Esse específico foi voltado para a questão do orçamento. No início do ano, assim que a lei orçamentária foi aprovada, o governo federal ele fez um bloqueio no orçamento que impactou significativamente as nossas instituições. Aí só as instituições federais. A gente exclui aí a UENF e a UERJ. E impactou significativamente por causa da liberação mensal de 1/18 daquilo que temos de orçamento. E as universidades, os institutos federais, nós pagamos, por exemplo, bolsas que não dá para a gente dividir em 1/18. A gente é 1/12 daquela conta certa. A partir do momento que isso aconteceu, nos obrigamos a nos unir e, a partir daí, chamamos a bancada do Rio, que prontamente atendeu, fizemos um debate, conversamos logo em seguida com o ministro e foi resolvido parte desse problema, que foi a liberação de 1/12, não mais 1/18 até o final do ano. Só que a gente ainda briga muito por uma suplementação orçamentária, que nós tivemos cortes significativos. Desde 2015, os orçamentos das universidades caíram significativamente. Um valor real é aproximadamente 6 bilhões de recursos de 2015 para cá. E no momento em que a universidade abriu as portas justamente para as classes de filhos e filhas de trabalhadores. A universidade, no passado, era uma universidade mais elitista, uma universidade que trazia para dentro dos seus campos alunos e alunas da classe média alta. Hoje, a universidade ela recebe muito mais alunos de classe baixa e classe média baixa, e que exige muito mais da universidade recursos para manutenção e manter esses alunos dentro da universidade. E aí nós tivemos essa redução significativamente. A briga hoje, a expectativa hoje é que a gente suplemente, volte a ter um aumento nos nossos orçamentos para manter esses alunos, também gerar a pesquisa que geramos de qualidade. Pois é, uma grande preocupação dos alunos de bolsistas, né, que são envolvidos com pesquisas, é que esses recursos sejam cortados, enfim. Como é que está essa situação dos bolsistas? Existe recurso remanejado para isso? Está tranquilo ou não está? O que a gente trabalha sempre dentro das universidades o último a ser cortado vão ser as bolsas. Então, se tiver que cortar despesas, as despesas serão cortadas em manutenção básica, atraso de conta de luz, de água, mas bolsa é a última instância que a gente tenta cortar. Então, nesse momento, a gente mantém. Só que aí eu só quero diferenciar que existe as bolsas de pesquisa, e essas de iniciação científica, de extensão, e existe a bolsa de manutenção dos alunos, da assistência estudantil. Essa da assistência estudantil, nós tínhamos o programa, ainda temos, né, o programa que é o PNAES, que é da assistência estudantil, que agora está se transformando em lei. Essa lei foi aprovada ano passado, e a ideia agora é discutir de onde é que vai vir a fonte desse recurso para manter esses alunos. Isso, mais do que uma política educacional, é uma política de assistência social que gera um investimento para toda a sociedade, que é transformar esses alunos e alunas que não teriam uma oportunidade antes, ter essa oportunidade. Só que essa lei ainda está precisando ser regulamentada, e a luta que nós temos hoje no Congresso é dessa regulamentação, que aí garante de vez e despreocupa todos nós para a manutenção, que é restaurante universitário, que é bolsa de transporte, que é alojamento, tudo isso é pago com recurso do PNAES. Uma coisa que é incompreensível é que o orçamento ele é feito já no ano anterior, aprovado pelo Congresso, né, baseado em todas as necessidades do Ministério da Educação, enfim, da pesquisa. Aí chega no ano corrente, tem problema de corte, tem problema... Isso não pode acontecer de forma alguma, ainda mais numa universidade, né? Isso atrapalha muito o nosso planejamento. A gente acaba tendo que planejar mês a mês e não um ano ou uma média de anos significativa. E o que a gente luta hoje, eu acho que a principal luta das universidades públicas, dos institutos federais, é ter uma legislação que especifica o recurso
de onde é que vai vir um recurso das instituições de ensino superior, que faz hoje o papel fundamental, não só de transformação de vida, mas uma política de inclusão jamais vista no nosso país há décadas. Digo isso que talvez nunca vista antes, que é a inclusão desses alunos no ensino e, mais ainda, somos as instituições públicas de ensino hoje que trazem inovação tecnológica, que formam inovação tecnológica no país. Quer dizer, as universidades aqui no Brasil, elas só contam com recurso público, né? Exatamente. Existe alguma maneira, algum mecanismo que possa ter contribuição de empresas privadas nas universidades por conta de... Não, nós trabalhamos com parcerias privadas também. Sim. Há várias universidades, nós estamos trabalhando, criando um polo tecnológico, enfim, existem várias parcerias que nós fazemos também com o setor privado também. Mas é muito específico para desenvolver projetos de pesquisas que gerem inovação para o interesse daquela própria empresa. Quando temos isso, os setores que têm as áreas que têm essas parcerias, com certeza conseguem se desenvolver com bolsas, com material de ponta. Como é que tem sido a discussão de vocês com o interior do Rio de Janeiro, né? Porque algumas universidades também estão lá no interior, no norte, Fluminense, Friburgo, né? Em algumas cidades importantes. Como é que tem sido essa interlocução de vocês com o interior? Eu acho que a instituição que mais tem capilaridade dentro do país e nos seus interiores, e hoje que permite políticas públicas mais acessíveis, são as universidades e os institutos federais, que têm hoje nos municípios e no interior a condição de chegar, levar política pública, levar conhecimento e levar pensamento e geração de inovação tecnológica. Então, nós temos hoje no FRIPERJ, uma das características nossas é discutir com os municípios e dentro dos municípios a situação de cada região. Então, nós criamos, dentro do Fórum de Reitores, o Diálogos Fluminense, que a gente tem discutido em cada uma das regiões do estado. Essa última agora está acontecendo na UF, em Niterói, mas já fizemos Norte Fluminense, já fizemos lá em Nova Iguaçu, a expectativa é que a gente faça no Sul Fluminense também, ou seja, estamos dialogando e conversando em várias regiões. E só as universidades têm essa capilaridade de estar dentro em cada uma dessas regiões. Por exemplo, em Campos existem duas instituições importantíssimas, que é o IFE. Exatamente. Eu conheço o IFE, é uma instituição incrível, assim, tem uma estrutura incrível, e o ENF, que é estadual, né? Sim. Que ainda tem um pouco de limitação de recursos e tal. Exato. Como é que tem sido o trabalho de vocês com essas duas instituições? Além das duas, ainda tem a UF, que tem um campus lá, e nós, Verdade. da Rural, nós temos um campus experimental lá, que trabalhamos principalmente com melhoramento de cana-de-açúcar, hoje numa rede de 10 a 11 universidades federais que trabalha com a produção de melhoramento de cana. E essa região, nós estamos dialogando fortemente, criamos e conversamos com os diversos municípios dessa região. A partir desse diálogo, geramos um convênio que assinamos mês passado, foi até na UENF. Eu acabei não podendo participar, que no dia teve uma reunião em Brasília. Eu já que é o tal agendado. acordo que vocês fizeram. Exatamente, com o ministro da Educação. Mas a gente fez esse acordo com o SIDENF, que é o consórcio lá das prefeituras existentes. Esse acordo, essa assinatura desse convênio que nós fizemos, é inicial para trabalhar com pesquisa de solos. A Rural tem um laboratório, e aí junto com os alunos da UENF e do Instituto Federal, a gente fazia a análise dos solos da região, que hoje é muito custoso para os produtores locais, para as cooperativas locais. E os alunos conseguem participar também desse fórum? Tem um entendimento, um diálogo também com eles? Com os alunos, eles estão constantemente visitando, trabalhando com a gente. A gente tem um prêmio que vamos para a segunda edição agora, esse ano. É um prêmio que nós estamos fazendo em parceria com a FAPERJ e com o Instituto Pereira Passos. É um prêmio de trabalhos de doutorados e mestrados voltados para o estado do Rio de Janeiro, do qual os alunos podem submeter
fazer essa submissão. Esse ano já encerramos as inscrições, tivemos mais de 240 trabalhos inscritos. E esses trabalhos, eles são utilizados depois, enfim, na prática, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente vai ter a premiação, vamos fazer uma avaliação, vai ter a premiação, depois da premiação há uma publicação desses trabalhos na sua forma impressa, também digital, que permite com que a gente consiga ter uma sistematização da pesquisa. Agora, colocar em prática são essas parcerias. Quando a gente começa a fazer as parcerias, e aí precisa muito dos agentes políticos locais, regionais, é a ideia de pensar o Estado do Rio de Janeiro não fragmentado, mas um Estado do Rio de Janeiro que precisa se desenvolver de forma articulada para que todas as regiões se desenvolvam. E aí o nosso papel é fundamental de trazer e sistematizar essas pesquisas. E qual é a percepção dos alunos, né, e dos professores também diante do fórum, do trabalho do fórum? Eles acham que realmente ampliou a voz deles, enfim, ampliou o trabalho de vocês para que as universidades funcionem adequadamente? Sem sombra de dúvida. O FRIPERJ de hoje pegou um corpo e um respeito muito grande dentro de todas as instituições, tanto do corpo discente, mas também do corpo docente, do corpo de pesquisa. Hoje, a junção nossa permitiu que a gente tivesse essa percepção das pessoas. Esse ano vai ter a COP30, né? Sim, sim. De que forma vocês estão se planejando para, enfim, participar ou levar as ideias das universidades aqui fluminenses, né, para a COP, que será muito importante para a gente? A COP a gente tem trabalhado mais com as nossas associações nacionais. Então, as universidades federais, nós estamos trabalhando com a associação que é a Andifes, não a associação local. Os institutos federais estão trabalhando junto com o CONIF, que é a associação nacional deles. Então, a gente não tem feito esse trabalho via FRIPERJ. O FRIPERJ tem concentrado muito no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E como é que tem sido a receptividade dos outros estados, das outras universidades, de outros estados em relação ao trabalho de vocês? Eles estão vendo isso com bons olhos e estão até, de repente, levando para lá? Na verdade, alguns estados já faziam isso antes da gente, né? Então, nós não fomos os pioneiros. Minas, acho que Santa Catarina já fazem isso. Mas, só para ter uma noção, junto com a UFRJ, nós organizamos aqui, no início do ano, o Fórum de Reitores das Universidades e Instituições dos BRICS. E recebemos aqui no Museu do Amanhã diversas universidades, e que foi organizado pelo FRIPERJ junto com a UFRJ. Foi uma ação da UFRJ, mas que o FRIPERJ deu todo o suporte na organização. Através do fórum pode-se fazer um convênio com as universidades do mundo afora, enfim, de troca de experiência? Pode, mas isso a gente acaba fazendo via associação nacional. A gente tem algumas iniciativas. Vamos para o México agora, com uma missão das universidades. A local, a gente tem trabalhado muito com questões locais, que tem permitido pensar o Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que talvez é o maior desafio das nossas universidades hoje. Como é que vocês estão lidando com os problemas já existentes, que vêm aí de anos, né? Vocês estão conseguindo, paulatinamente, resolver essas questões de infraestrutura, de recursos, enfim? Esse tem sido, talvez, o nosso maior desafio, a infraestrutura das nossas instituições. Principalmente as nossas instituições que somos centenárias, né? Quase tudo começa aqui do Rio de Janeiro por ter sido capital. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro era a Universidade do Brasil, a Universidade Rural do Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro era a Universidade do Brasil. Então, a gente tem toda uma estrutura já antiga e o desafio tem sido grande. Estamos entendendo que o debate orçamentário ele é fundamental, mas não podemos apenas concentrar no debate orçamentário com o recurso da União. E estamos trabalhando com essas parcerias, o que permite desenvolvimento de pesquisas significativamente, como essa que a gente assinou com o CONIF. Qual o planejamento de vocês agora até o final do ano e para o próximo ano? Esse ano, continuar fazendo os diálogos fluminenses em cada região que a gente tem debatido, trazer os parceiros que pensam. Por exemplo, trouxemos agora a presidente da Petrobras, temos um diálogo bem interessante, discutir o papel da Petrobras dentro do Estado do Rio de Janeiro, também desenvolvimento tecnológico dessa importante instituição. Temos o prêmio
que o edital encerrou e que vai, provavelmente, para novembro, nós devemos estar tendo resultado e fazendo a premiação. E vamos ter agora o congresso do FRIPERJ, organizado pelo FRIPERJ, que também trabalha com a perspectiva de pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Ano que vem... Que vai ser no Cefet, eu não estou lembrado aqui agora a data certa, mas em novembro vai ser no Cefet. Tá. O ano que vem nós vamos ter eleição, né? Sim. As universidades têm um papel fundamental na discussão, enfim, na abertura de espaço para os candidatos, enfim. Como é que vocês estão se planejando nesse sentido? O que a gente tem feito agora, que eu acho que vai ser o nosso principal papel nessa eleição, é trabalhar com essa sistematização que estamos fazendo para o Estado do Rio de Janeiro, já estamos vamos para o terceiro ano agora, é que a gente consiga tirar um documento propositivo para que todos os candidatos para o Estado do Rio de Janeiro possam olhar, possam tirar ideias e, se for o caso, até assumir a pauta que a gente vai colocar. Quer dizer, vocês estão planejando fazer debates com os candidatos, enfim? Ainda não discutimos isso, mas talvez possa ser um tema interessante. Como é que vocês estão avaliando aí todo esse problema do tarifaço, enfim, dessas sanções? Como é que isso pode impactar também, de alguma forma, as universidades, não? Impacta muito significativamente, mas ali é um jogo muito mais geopolítico, mundial, do que propriamente local daquilo que temos discutido. Mas as universidades elas têm um papel e têm principalmente a percepção da defesa da soberania nacional. A gente não pode, em hipótese alguma, independente de corrente ideológica, aceitar que qualquer país que seja venha interferir ou propor interferências dentro do nosso país. O jogo político comercial ele é necessário, os Estados Unidos está fazendo o papel dele a partir de uma avaliação que eles têm do jogo comercial, que o Brasil tem que fazer o seu também, e discutir, trazer novos parceiros, vir com novos parceiros, mas também pensar os Estados Unidos, que faz parte desse papel geopolítico há muito tempo, comercial da América Latina. Porém, quando ultrapassa esse limite e há uma proposição dentro da soberania nacional, aí temos que todos nós enfileirarmos trincheiras e defender a soberania nacional. Não podemos, em hipótese alguma, em momento algum, recuar da nossa democracia. Então, a defesa da soberania nacional ela é fundamental. Agora, as universidades aqui do Estado do Rio de Janeiro, elas são umas das melhores, assim, enfim, em pesquisas, em ranking, Sim. né? Como é que está o nosso ranking aqui no Estado do Rio de Janeiro? Nós estamos bem, a UFRJ, acho que mais se destaca, mas a UF também tem um destaque muito grande, a Rural na área das agrárias, na área da veterinária, e agora temos avançado bastante em outras áreas, porque tem mais ou menos umas 2 décadas que a gente se tornou multidisciplinar, bastante multidisciplinar. Então, nós temos todas elas contribuindo significativamente com a inovação tecnológica do país. Tá certo, então. A gente vai fazer um rápido intervalo. O Alerj Entrevista volta já já. O Alerj Entrevista está de volta, hoje entrevistando o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Roberto Rodrigues. Professor, eu queria que o senhor falasse agora um pouco da Rural, né? A Rural, que é uma das instituições de ensino quase mais antigas do Brasil, que foi fundada em 1910, não é isso? Exato. Eu queria que o senhor me falasse um pouco como é que está a Rural hoje. Bom, Rural é uma paixão. Quem está na Rural se apaixona pela Rural, pela sua história, pela sua construção, pelo seu papel que teve e tem no desenvolvimento das áreas agrárias desse país. A Rural ela surge a partir de 2 escolas, né? A Escola da Agronomia e a Escola de Veterinária, que foram criadas para pensar o desenvolvimento agrário do país. E com essa junção e uma perspectiva de crescimento, não só das agrárias, mas ali com o desenvolvimento industrial também do país, há uma percepção muito estratégica de Getúlio Vargas, do qual começa a pensar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, não mais numa região central, que ela se inicia na região central
do nosso país, na própria capital, e começa a pensar a Universidade Federal numa área mais agrária, que aí é onde nós vamos para o campus de Seropédica, na década de 40, e tem toda aquela construção magnífica, arquitetônica, fantástica, que espero que o IPHAN entenda esse nosso pedido, pedindo tombamento federal pela sua importância histórica para o país, pelo conjunto arquitetônico que temos e pela importância turística, cultural para a Baixada Fluminense, porque somos uma universidade da Baixada Fluminense. Talvez seja um campus assim mais parecido com um campus de universidade que todo mundo imagina, né? Enfim, com um tamanho muito grandioso, com lugares para os professores morarem, para os alunos também morarem. É mais ou menos isso, né? Exatamente. É um campus que foi projetado para isso. Como eu falei, era uma região muito rural e, naquele momento, a urbanização ali era muito precária, a mobilidade urbana também era muito precária. Então, se construiu a possibilidade de moradia no local e de todo um espaço aconchegante. Então, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ela foi construída para ser um ambiente de pensamento, para ser um ambiente agradável para que os pesquisadores e alunos e alunas pudessem desenvolver aquilo que está sendo programado e pago pela sociedade, que é transformar, formar os alunos e alunas e também gerar pesquisa e gerar conhecimento. A princípio, ela foi fundada para estar ligada às questões agrícolas, né? Exatamente. Hoje em dia, quantos cursos já oferece? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ela começa a ter uma ampliação, ela começa para dar base primeiro às áreas das agrárias, começam a surgir outras áreas, química, economia, diversos outros cursos que davam base para as agrárias, mas depois o papel vai mudando até pelo próprio desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que começa a demandar, já não passa a ser mais uma área rural, mas passa a ser uma área composta em composição com a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. E aí vem o momento em que as universidades elas são chamadas pela sociedade brasileira a ampliar e dar mais possibilidades às classes trabalhadoras, de filhos e filhas trabalhadoras, e a Universidade Federal Rural vai e aceita esse chamado da população brasileira e amplia muito e significativamente as suas áreas. E também a sua inserção no Estado do Rio de Janeiro. Se antes tínhamos um campus só em Seropédica, hoje nós temos 4 campos. Temos um campus em Nova Iguaçu, temos um campus em Três Rios e temos um campo em Campos de Goytacazes. Isso é experimental apenas na área da pesquisa. Isso permite que a universidade hoje seja multidisciplinar e não mais uma universidade apenas voltada para as agrárias. Temos e continuamos tendo a referência das agrárias, mas hoje temos a referência em diversas outras áreas. Somos 60 cursos atualmente, contando com 3 EADs, Educação à Distância. Eu estive lá muitos anos atrás, numa formatura de um colega meu, enfim, que se formou em Educação Física, que também tem lá, né? E me impressionei bastante com a estrutura, inclusive tinha o local onde ficam os alunos, os alojamentos, né? Sim. E como é que está hoje a estrutura da universidade? A estrutura ela continua a mesma, como eu falei, uma expectativa muito grande nossa de conseguirmos tombar esse patrimônio pelo IPHAN, pelo federal. Somos tombados pelo estadual, mas queremos tombar pelo federal. E é um patrimônio hoje pouco visto dentro do país, que precisa de recurso para ser cuidado. Esse é o nosso principal desafio. Temos 4.000 hectares dentro daquele campus de Seropédica, e esses 4.000 hectares conflitando com regiões bastante complexas de segurança, inclusive. Isso é um problema, né? Essa questão da segurança. Problema grande para todas as universidades do Estado do Rio de Janeiro, mas ali para a gente tem um conflito muito grande nas nossas terras, e hoje estamos trabalhando essa terra com perspectiva de parcerias, além, é claro, do desenvolvimento que já temos dos nossos principais prédios. Além dos cursos que vocês oferecem de graduação, também tem pós e mestrado? Temos pós-mestrado, cursos de extensão nas 2 modalidades, presenciais e educação à distância, todos com excelentíssimas qualidades. Quantos estudantes tem hoje lá? Hoje nós estamos com aproximadamente 20.000 estudantes
considerando educação à distância e presencial, de graduação e 3.000 de pós-graduação. Tem muito estudante de fora, né? Daqui do estado, né? Temos muito estudante de fora, mas esse perfil mudou muito, como eu falei, já na década de 2010, quando você começa a permitir que a universidade tenha acesso aos filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras. Então, moradores da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, começam a ter muito mais acesso à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que hoje é uma das universidades mais inclusivas do nosso país. Ela hoje ela é pintada de todas as cores do nosso país e de todas as possibilidades existentes de forma de escolha de vida. Então, a universidade ela é multipresencial, ela permite que as pessoas de todas as possibilidades possam estar na universidade e possam aproveitar o seu momento de formação de vida. Como é que é a integração da universidade com a comunidade que mora no entorno, enfim, com o município, né? Nós temos feito um esforço muito grande, pós-pandemia, de trazer para dentro da universidade todo o nosso entorno. Então, nós dialogamos muito com todos os municípios da região, recebi acho que quase todos os prefeitos, converso com quase todos os prefeitos ali da região. Trabalhamos com parcerias que desenvolvem pesquisas que geram políticas públicas. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Receita Federal e junto com a Marinha, do qual nós pegamos alguns componentes apreendidos pela Receita Federal, trabalhamos na transformação desses produtos, por exemplo, a TV Box, transformamos isso em computador, é um trabalho muito bem feito pelo pessoal do Instituto de Ciências Exatas, inclusive dia 11 agora teremos um evento com a Receita Federal lá na universidade para fomentar ainda mais essa parceria e levamos para as escolas. Por exemplo, na escola de Marambaia, onde tem, na Restinga de Marambaia, onde tem uma comunidade quilombola, nós levamos para dentro dessas escolas computadores gerados a partir dessa parceria. São doados, exatamente. Fora a parceria que temos, nós temos hoje um trabalho muito importante com o nosso curso de licenciatura em Educação Especial, que tem hoje mais, que criamos um fórum com os diversos municípios do estado do Rio de Janeiro para pensar a inserção desses alunos que têm hoje, que tem a possibilidade, graças à lei criada, tem a possibilidade de ser incluído dentro das escolas, mas a formação ela veio atrás. Então, nós estamos trabalhando com essa formação dentro do município do estado do Rio de Janeiro, com a parceria com o Estado, com o CEDERJ, ou seja, uma composição daquilo que nós entendemos que é a democracia, que é juntar as diversas autarquias e diversos níveis de governo para poder gerar políticas públicas que gerem resultados. Além da importância das construções que tem ali no campus, vocês também têm uma mata nativa muito grande, inclusive com animais silvestres, né? Como é que é essa? Nós temos ali temos alguns animais que convivem ali. Jacarés, capivara, isso, lobo-guará, cachorro do mato, um monte de espécies. Exatamente, que eles circulam dentro daquela região, eles são específicos daquela região, nós é que chegamos e ocupamos o espaço, então eles convivem ali. Claro que no ambiente de circulação a gente tem pouca visibilidade deles, as capivaras é que a gente tem mais, porque aprenderam a conviver muito mais com esse ambiente, mas nas regiões mais adentro da nossa universidade, como eu falei, nós somos 4.000 hectares, já encontramos diversos desses animais. Isso permite, claro, uma convivência dos nossos alunos com uma harmonia maior, com uma tranquilidade maior, diferente de outras instituições. E graças ao trabalho de vocês, né, do empenho dos alunos, do corpo de professores, enfim, em recente ranking elaborado pela Folha de São Paulo, a Universidade Rural ficou entre as 5 melhores universidades do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. E esse é um trabalho que a gente pretende estar desenvolvendo ainda mais e melhorando ainda mais. Nós fizemos a 3ª edição de um evento que está se tornando gigantesco na Baixada Fluminense, que é a Semana Rural.
a gente trabalha uma semana toda de botar projetos de extensão visível em frente ao campo, em frente ao prédio principal da universidade ali, mas com outras ramificações, e trazemos durante a semana todas as escolas que quiserem vir, então elas vêm de graça, só tem que ter o transporte. Então os alunos vivenciam os diversos tipos de pesquisa que temos, as diversas parcerias que realizamos. E no final de semana a gente traz toda a população, então a gente abre para a população. E aí tivemos esse ano parceria com o Centro de Inovação Tecnológica do Governo do Estado, que levou uma estrutura de ciência lá, que os alunos visitaram, com o Museu Aeroespacial também, que levou uma réplica da Demoselle, do Santos Dumont, e os alunos visitaram todo aquilo que fazemos de pesquisa, mais essas parcerias que nós colocamos lá. E tivemos mais de 5.000 alunos visitando ao longo da semana. E no final de semana foram mais de 30.000 moradores da região visitando, que aí a gente tem a mostra de carros antigos, festival de pipa, corrida, caminhada, enfim, uma quantidade gigantesca de atividades em parceria, principalmente com o município de Seropédica, que também coloca muita atividade, e isso atrai para dentro da universidade a população que antes ficava do lado de fora, que é justamente esse nosso objetivo. Vamos trazer para ela poder nos ajudar a defender esse patrimônio nacional que são as universidades. Quer dizer, vocês estão fazendo um trabalho que, de fato, é o papel da universidade, né? De conviver com a comunidade, enfim, trabalhar para a comunidade. Aquele perfil da universidade que só ficava no laboratório pesquisando e que teve o seu papel importante naquele momento, hoje ele não dialoga mais com a comunidade. Ele tem que trazer a comunidade, até porque, como eu insisto em repetir, são os filhos e filhas de trabalhadores que estão dentro da universidade agora. Então, nós temos que falar para eles, vem para cá que aqui é bom. Para ele vir para cá e saber que aqui é bom, ele precisa experimentar antes, e a ideia é que a gente faça isso. E só para vocês terem uma noção, quando a gente traz a comunidade do entorno, a gente recebe muito retorno da comunidade. E aí, independente de visão ideológica, as pessoas vêm na nossa página, comentam, a gente aumenta significativamente o nosso número de seguidores dentro da nossa página nos momentos que realizamos essas festas. Quer dizer, tira aquela impressão de universidade, daquele distanciamento que as pessoas mais comuns, que não têm acesso à universidade ainda, que ela tenha a impressão diferente do que é de fato a universidade. Exatamente. E o nosso objetivo é que a gente seja um centro de atração cultural da Baixada Fluminense, do Sul Fluminense, onde temos também, e que a gente possa fazer com que as pessoas consigam perceber, identificar a universidade como esse local de centro cultural, de desenvolvimento e de apresentação de ciência e desenvolvimento de ciência. Só para você ter uma noção, a gente tem diversos museus dentro da universidade que hoje podem ser visitados por escolas públicas. Basta marcar com Quais museus? Tem museu do solo, a casa do reitor, que antes era um local de moradia. Nós transformamos em museu, então tem todo o desenvolvimento, todo o acompanhamento histórico de como a universidade criou, foto de Getúlio lá dentro. Enfim, são vários museus que nós temos dentro da universidade que podem ser visitados por essas escolas públicas. No Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, a UFRJ se consagrou como uma das melhores universidades do país, figurando em 36º lugar, né? Exatamente. Isso tudo por conta dos cursos, enfim, de tudo que vocês oferecem. Toda a qualificação. O que está faltando mesmo é um pouquinho mais de recursos e a sociedade identificar que nós somos um patrimônio nacional e que geramos, sim, a possibilidade de transformação de vida. E ainda tem um ranking internacional, né, que o senhor deve ter tido acesso, do World University Ranking, que está entre 351 e 400 das melhores instituições de ensino superior do mundo. Exatamente. E a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com esse trabalho todo que a gente vem desenvolvendo ao longo aí de séculos, né? Esse trabalho vem sendo construído, passando de geração em geração,
a gente mantendo, e mesmo quando a gente amplia nossas áreas, a gente mantém essa qualidade na nossa instituição. A princípio, o aluno, quando chega numa universidade fora do seu local, da sua cidade, enfim, ele leva um pouco assustado, mas Sim. quando chega lá, eu acho que tem o acolhimento, né? Como é que é essa receptividade dos alunos novos lá? A gente faz todo um trabalho de recepção. Semana que vem é a semana de recepção dos calouros, vamos iniciar o período letivo. E nessa recepção dos nossos alunos, a gente faz toda uma apresentação do que ele tem direito, do que ele pode, onde é que ele pode acessar, e fora os outros alunos que os recebem também e fazem todo aquele tratamento de inclusão desses alunos dentro da universidade. Fora que nós temos uma pró-reitoria de assistência estudantil, que trabalha exclusivamente pensando na manutenção desses alunos dentro da universidade, nas políticas estudantis. Para ingressar na universidade é pelo Enem? Ou... Pelo Enem. Pelo Enem. Esse ano nós tivemos também editais fora do Enem, principalmente para o segundo período letivo. E a ideia é que a gente comece a trabalhar alguns editais com resultado do Enem, mas não pelo SISU, que é o Sistema Integrado, que é muito bom, é excelente, mas às vezes a gente pode fazer políticas locais também de atração. Eu queria voltar àquele acordo que o senhor assinou, que o Fórum assinou com o UENF, né? Uhum. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, porque a UENF é uma universidade estadual, mas também tem uma importância significativa para aquela região, porque ela também desenvolve um trabalho muito grande em relação à piscicultura, enfim, Sim. E também na área de agricultura, né? Só colocando rapidamente, também concluindo aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o nosso campus em Três Rios também nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento do Bosque da Ciência, junto com o município de Levi Gasparian. Nós temos o campo em Três Rios, desenvolvemos esse trabalho lá, do qual uma ideia de trabalhar um bosque que gere conhecimento, gere ciência e ajude na formação dos filhos e filhas de agricultores familiares, para que eles consigam se manter dentro daquela região e não abandone as suas terras. Então, esse trabalho está começando a desenvolver com uma parceria bastante interessante com o município de Levi Gasparian. No campus de Três Rios, nós temos 5 cursos: Administração, Economia, Direito, Gestão Ambiental e Ciências de Dados. Também nós temos um campus em Nova Iguaçu. Temos aí 12 cursos lá na área de licenciatura e bacharelado, e temos parcerias também bastante interessantes. Foi quando que inaugurou a de Nova Iguaçu? De Nova Iguaçu foi 2006. Tem bastante tempo. Foi no momento da expansão das universidades. Foi uma parceria que nós já trabalhávamos lá com uma formação avançada. Então, tinha economia e tinha direito, junto com a UF, nós fazemos essa parceria com a UF, e assumimos o desenvolvimento ali no momento de expansão, que foi uma política, como eu falei, o Estado chamou as universidades para essas políticas e nós abraçamos essa política entendendo a importância que teria disponibilizar o conhecimento e o acesso à formação a todos que tenham interesse em se formar, que aí na Baixada Fluminense é um local bastante necessário. E como é que as pessoas que têm interesse em saber mais sobre o fórum, como é que elas conseguem ter essas informações? Então, nós temos a nossa página na internet, o site, que hoje é um site que a nossa expectativa é que se transforme em uma atração para captação de dados sobre o estado do Rio de Janeiro, que é o freeperd.rio, e também nós temos a nossa página no Instagram, que é @freeperd. É isso aí. Então tá certo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Alerj Entrevista. Eu agradeço muito a participação, estamos aqui abertos às universidades, os institutos federais, o Cefet, o Pedro II, temos condições sim de trabalhar junto com os políticos, trabalhar junto com a sociedade civil para pensar e desenvolver o nosso Estado, que precisa muito desse diálogo conjunto e de junção de forças. Muito obrigado, então. O Alerj Entrevista de hoje chega ao fim. Esse e outros programas ficam disponíveis nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. TV Alerj, o canal do povo.